Boa noite, boa noite. Vamos iniciando mais um Sabadão Espírita. Vamos começando, vamos esperar nossos amigos entrarem. Boa noite, Ari. Seja muito bem-vindo. Pessoal chegando. Vamos mandar os aviãozinhos. Gleison chegou. Mandar os aviãozinhos aqui. Vocês também, se quiserem mandar, fiquem à vontade. Boa noite, Camila, Jorge. Boa noite. 2 convidados já entraram. Agora só falta a Dani, que foi colocar um brinco e um perfume. Vou continuar mandando aviãozinhos. Silvia, Leninha, Sueli, muito boa noite a todos que estão chegando. Deixa eu também entrar aqui com o meu perfil particular. Simone, boa noite. Boa noite. A Dani entrou. Vou te chamar já, Dani. Então, primeira convidada. Vamos ver. Oi, Leila. Oi, gente. Oi, Dani. Já vou. Peraí só um Felino, minutinho. Gente, acho que que eu tô tá tentando virado tirar a câmera. aqui. Tá. Deixa eu tentar. Oi, Ana. Oi, Ana. Aí. Aê, colocou um brinco? Coloquei brinco, gente. Chamar o Gleison agora. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Mais Vou um fixar comentário sabadão. também. Mais um sabadão. Que alegria tê-los conosco. Camila, Simone, Ana, mãe, Silvia, Ana Paula, Avelino, Ari está conosco. Sejam muito bem-vindos. O Jorge também está conosco. Muita paz, meus amigos. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Só vou fixar o Boa noite, comentário para chamar nosso Gleice. convidado. Ele já entrou ou não vi? Já entrou. Já entrou? Já. Deixa eu fixar agora. Boa noite, Fixar boa noite, gente. comentário. Agora fixou. Chamar o convidado agora. Ué. Esperar ele entrar agora. Aurilene. Entrou. Boa Boa noite, Jomar. noite, Jomar. Boa noite. Boa noite, João. Agora sim, Seja o quarteto bem-vindo. está Boa noite. formado. Paz e bem, meu amigo. Como? O quarteto está formado agora. Está formado. Quarteto Fantástico. É quarteto fantástico. Então, Quase isso, né? Quase isso. eu vou começar pedindo para o pessoal se apresentar, que tem muita gente que eu não conhece vocês por aqui. Então, vou começar com você, Dani. Meus amigos, muito prazer a todos que estão aqui, que não me conhecem. Eu sou Daniele Lima. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos e eu faço parte do grupo Encontro Espírita. E é uma alegria estar aqui mais uma vez para o nosso Sabadão Espírita, hoje com o nosso companheiro Jomar, com o Gleison e a Clara. E aproveito para convidá-los para conhecer a minha página pessoal, né, esse @. Nós realizamos estudos do livro da Esperança todas as sextas-feiras, às 22 horas. E também nós temos a leitura diária do livro Anotações Mediúnicas, do Chico Xavier, todas as manhãs,
um capítulo. Então, estejam convidados a conhecer a página e acompanhar, se assim desejarem, os nossos estudos e as nossas leituras. Ok. Muito bom, Dani. A nossa boleira também linda, que fez um bolo maravilhoso para o filho dela, né? Isso aí é o coração, né? O coração que fala. É um momento muito especial, né? Cozinhar e partilhar com os meus filhos. Agora é contigo, Gleison. Se Beleza, gente. apresente. Boa noite, gente. Boa noite de novo para Clarice e para Dani. A gente está vendo há pouco, né? Ela foi ligeirinho. Verdade. Então, gente, boa noite aí ao Boa noite. amigo do Maí, Obrigado. um amigo que seja bem-vindo. Satisfação ter aí você aqui Obrigado. conosco, viu, meu amigo? Muito bom mesmo. Então, gente, eu sou o Gleison, sou daqui de Fortaleza, sou trabalhador da casa aqui, faço parte da casa de Miramês. Sou facilitador do estudo do Livro dos Espíritos, sou parte também dos trabalhos da Mediúnica, e a gente também tem os estudos básicos, né? A gente participa, eu, Dani, enfim, a nossa amiga que não está aqui, mas ela sabe, a Elaine. A gente estuda Joana de Ângeles nas quintas-feiras, nas segundas a gente estuda o livro da obra de Kardec, O Céu e o Inferno, e enfim, meu amigo, né? Aprendendo, né? Buscando aprendendo. Já é alguma coisa, né, meu amigo Gilmar? É alguma coisa. Como diz, não pode ficar parado. É isso mesmo. Como diz aqui, né? Não. Não pode ficar parado. E é isso, gente. Então, já agradeço aqui o pessoal aqui mais uma vez, tá, gente? Os amigos aqui, a Simone aqui, ao Ari, a todos aqui, a Camila que está aqui chegando, tá, gente? Se não puder cumprimentar a todos aqui, mas sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos nós, gente. Certo. Agora eu Mais vou evento a pedir nós. para o Mais Gilmar evento. se apresentar, que ele está estreando hoje a primeira live dele, gente. Olha só. Ótimo. Primeira live. Melhor lugar. Melhor Show de lugar bola. para estrear do que aqui no Encontro Espírita, não tem, não? Com certeza. Primeiramente, agradecer aí o convite, né? Sou Jomar, estou falando aqui de São Francisco do Sul. Cidadezinha é uma ilha, né? Aqui do lado de Joinville. Estou aqui porque meus pais moram aqui. Vim visitá-los, eles estavam sozinhos esse final de semana. Disse, não, tenho que ir para lá e fazer uma companhia. E a internet hoje chega em todo lugar, né? Então, não é problema. Estou no movimento espírita, sei lá, uns 30 anos, eu acho, mais ou menos assim. Né? Nasci em lar católico, e eles são bem católicos aqui, mas a gente convive muito bem. E aí já começa um pouquinho do tema, né? da preconceito e diversidade, né? Aqui em casa um pouco é católico, tem os evangélicos também, tem o espírita e todo mundo convive muito bem. E não deixamos de fazer as nossas orações aqui nos almoços de domingo. Eu moro em Joinville, tenho 2 meninos, um de 16 e um de 12. Trabalho numa empresa chamada Docol, que faz metais sanitários. Lá eu sou gerente de fábrica. E o tema... Bom, é isso sobre... Né? O tema que eu sugeri, né, para a gente conversar um pouquinho, vem também, eu sou expositor, eu trabalho numa casa espírita, eu trabalho em 3 casas espíritas, na verdade, em Joinville, mas uma onde eu sou mais atuante, eu faço as exposições lá, aos domingos, algumas exposições, e na última exposição que eu fiz, inclusive a Clara estava lá, estava presente, acho que você estava, né, Clara? Estava. Isso. O tema, eu abordei, né, en passant, o tema preconceito, e aí teve uma contribuição de um irmão lá, muito interessante, que ficou, né, martelando na minha cabeça a semana toda, e aí quando ela me convidou me fez o convite para estar aqui com vocês, eu disse, não, vamos falar um pouquinho mais sobre preconceito, diversidade, enfim, né, um tema que está muito em ebulição, tem muitos temas, mas esse é um que está muito forte, né, na sociedade aí, e a gente pode refletir um pouquinho sobre ele. Então tá. Então, e eu que vos falo, que hoje serei anfitriã da noite.
Eu sou estudante do Espiritismo, eu ainda tenho muito que aprender, estou só no comecinho do caminhada, da minha jornada. Então, quem não é, Quem não né? é, inclusive. Então, e esses meus amigos estão me trazendo para as lives, me fazendo estudar, me fazendo melhorar. Então, um pouquinho cada dia. Então, antes da gente começar mesmo o assunto, eu vou pedir para o Gleice fazer a nossa prece inicial para dar início aos trabalhos, para a gente começar a debater o assunto. E eu vou pedir também para os nossos amigos que estão aqui presentes para contribuírem, para dar sugestão, conversar. Vamos fazer um bate-papo bem gostoso, bem descontraído, um sábado bem aconchegante. Com certeza. Vai, Gleice, é contigo agora. Uhum. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. E nessa noite, iniciei a nossa prece com a pergunta do grande amado livro que trouxe o nosso professor, codificador Kardec, quando iniciou a doutrina. Que é Deus? Deus é o nosso olhar, o nosso sentir, o nosso caminhar. Deus é o nosso sorriso, Deus é a nossa alegria. Deus é o nosso coração. Deus é o nosso infinito ar que nos habita. Deus de infinita bondade. É o Deus que nos faz caminhar. É o Deus que não nos faz desistir. É o Deus que cada um de nós está sobre aqui, sobre os nossos corações, sobre os nossos irmãos. E é o mesmo Deus que está sobre os nossos familiares, nossos vizinhos, assim mesmo, os nossos adversários. Porque sim, somos todos filhos do Deus único. Não há Deus, não há outro Deus. É o Deus da natureza, é o Deus de infinita bondade, Deus de infinito amor. Que possamos, nesse momento, sentir as tuas vibrações, essa psicosfera de amor, que nos envolva, a cada um de nós aqui. Agradecendo aqui ao nosso amigo Jomar, que seja bem-vindo, e que ele possa sentir esses fluidos com nossa fraternidade, com nossa gratidão, saúde, luz e proteção. E que essas energias aqui, de irmandade, de amizade, de fraternidade, possam chegar a outros amigos, a si mesmo, a outras pessoas que precisam ouvir, sim, nossa palavra. Que o Evangelho de Cristo, do Cristo, possa nos fazer sempre nos caminhar, embora as dores, os desânimos, as tristezas, faz parte, sim. Porque ele diz, nossa felicidade não é daqui, nossa felicidade há muitas moradas que vamos encontrar na casa de nosso Pai. E nos envolva nesse momento, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a assim Jesus. seja. Obrigado, gente. Assim seja. Ixi, Dani, tá feio ainda. Gente, tô aqui com uma gripe, vocês me desculpem aí as sessões de tosse. Quando eu for tossir, vou fechar o microfone para não atrapalhar, desculpa. Faz parte. Fica à vontade. Sem Então, problema. agora eu vou ler, eu achei uns trechos interessantes para o nosso tema, e eu vou fazer agora a explanação deles, depois a gente vai, eu jogo para o nosso convidado e a gente vai comentando, certo? Com a reencarnação, desapareceram os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Esse tem na Gênese, capítulo 1, item 36, e também pode ser encontrado na Revista Espírita, de 1867, na página 373. Um outro trecho que eu achei também de Allan Kardec falando assim: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma
crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Esse é de Allan Kardec, da Revista Espírita, de 1863, que é uma nota explicativa. E o último trecho que eu vou trazer é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Então, convidado, eu passo a palavra agora para você. Fique à vontade. Claro. A gente não combinou, mas você leu tudo que eu ia ler. Se quiser ler de novo, fica à vontade. Isso já é um sinal de conexão, né? Não, mas eu vou começar rapidamente, assim, para dar espaço para todos falarem bastante, né? Porque o tema preconceito e diversidade, enfim, né? Na exposição que eu fazia, com texto base de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel, nós estávamos debatendo um outro assunto, mas eu... Deixa eu ver aqui. Dando eco. Um eco aqui. Como é que eu faço? Dando retorno. Alguma coisa que você ligou junto? Está com o computador ligado? Não. Dani? Deixa eu ver aqui. Agora. Eu tô, mas não tem som nenhum. Não? Não. Mas eu também não tô escutando eco nenhum. Gleice está escutando algum eco? Sim. Gleice não está com eco. Sim. Acho que eu também estou. Acho que agora parou. Parou. Agora pode ir. E aí no texto, na minha fala, eu dizia que eu, né, fazia uma confissão, dizendo eu tenho alguns preconceitos, né? Olhando, né, fazendo uma autorreflexão. Será que eu já estou livre dos preconceitos? Eu, Jomar. E fazendo uma autorreflexão, eu disse, não, eu ainda tenho alguns preconceitos, né? Nasci num lar que era cheio de preconceitos, de crendices, de superstições, enfim, né? Eu morava na casa da minha avó. A minha avó, por exemplo, dizia assim para mim, Josinho, não fica no sol, porque se você ficar no sol, você vai ficar preto. E se você ficar preto, ninguém vai gostar de você. Eu cresci, por exemplo, né? Num lar assim. E, óbvio, a gente é criança, quando a gente é criança, a gente vai acreditando em algumas coisas, né? Então, será que eu já estou livre de todo esse preconceito que eu adquiri na infância? Não. Fazendo autorreflexão, algumas coisas ainda persistem, né? E eu dizia isso na minha fala, contava isso na minha fala na exposição, quando um irmão pediu a palavra e contou uma história, contou a seguinte história. Primeiro ele iniciou dizendo que isso não é preconceito, que eu não tenho preconceito, que eu não sou preconceituoso, né? Que eu, Jomar, não sou. E contou uma história de um garoto numa empresa que chegou com o corpo todo tatuado. As tatuagens cobriam o corpo todo, só deixava o rosto de fora. E aí, em determinado momento, ele sentou-se lá com um amigo dele e disse
eu não gosto de trabalhar nessa empresa porque todo mundo é preconceituoso comigo. Todo mundo tem preconceito. E aí o amigo disse, tá bom, você acha que todo mundo tem preconceito? Acho. Então tá. Então vamos lá fora, vamos conversar um pouquinho. E aí ele começou a defender a questão de quem realmente era a pessoa que estava diferente, né? Quem era o diferente dentro da empresa? Ele disse, você vê alguém com essa quantidade de tatuagens no corpo? Não. Você acha que as pessoas não se assustam um pouco? Se assustam. Então, será quem é a pessoa que está diferente aqui agora? Não, sou eu. Então, ok, né? Existe um compromisso aí. Você tem todo o direito de ser diferente, mas existe um compromisso da sua parte de também fazer a aproximação com as pessoas, né? Para que as pessoas também percebam que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa inteligente, que você tem tanta capacidade quanto eles. Enfim, defendeu dessa forma, né? Fez um contraponto com o menino lá, né? Para que o menino entendesse também, ou, né, pelo menos começasse a entender que ele tem uma responsabilidade. Quem está trazendo a diferença também tem uma responsabilidade e que talvez não seja tão preconceito assim das pessoas, né? Ou que o preconceito seja algo natural no começo, mas que com a convivência essas barreiras vão caindo. Bom, eu não concordo, não estou dizendo aqui que eu concordo ou que eu discordo dessa opinião desse irmão, né? Mas ele me fez pensar, ele me fez ficar pensando e fez a gente trazer até o tema que a gente coloca agora aqui, né? É óbvio, dentro do Espiritismo a gente fala, uma das nossas crenças, né? Na reencarnação. E a reencarnação, ela pressupõe diversas formas, né, de corpos que a gente pode estar assumindo em cada encarnação. Numa você vai ser mulher, outra você vai ser homem, outra você vai ser escravo, outra você vai ser o patrão. Enfim, uma você vai ser rico, outra vai ser pobre, dependendo daquilo que você tem que resgatar, daquilo que você tem que aprender. Então, assim, de cara, a gente já começa a entender que é só uma questão temporária, né? A questão corpórea nossa, a condição, é uma condição que a gente está aqui de passagem, uma passagem muito, muito rápida, né? E com certeza, na forma que a gente escolheu estar. Então, agora, eu vou deixar aberta a questão aí para a gente conversar um pouco. Eu quero fazer um comentário. Eu, as meninas. Pode começar, Gleison. Pode falar, Gleison. Ok. Tá um retorno, tá um retorno. Começou de novo, Alô, câmbio. Alô, câmbio. Tô escutando normalmente, Gleison. Pode falar. Deixa eu ver. Lá. Ainda tá indo com retorno. Pronto. Ainda tá tendo. Tá aparecendo as vagas com a Luísa. Quando ele faz a transcrição do Jerônimo. Sempre dá algum problema. Não, mas vamos falar. Vamos lá. Desenrolar. O amigo Jomar falou uma coisa muito interessante. Sobre quando ele disse que a avó dele falou sobre andar no sol, isso, não ia ficar preto. Interessante isso, né? Isso, né? É uma crença e muitos de nós na infância.
Eu sei, Camilo, tá dando eco. Eu sei, Camilo, tá dando eco. Vamos embora. Vamos embora. Pega em frente. Então, meu amigo, Gilmar, eu sou estudante de psicanálise. Então, se você for olhar para esse lado, a nossa família, nossos pais, eles trazem crenças, padrões e preconceitos lá de trás, que jogam inconscientemente sobre nós. Então não é por maldade, certo? Quando se tem a noção. Agora, meu amigo, quando a pessoa tem a noção, dizer assim, ó meu filho, eu não quero que você ande com fulano de tal, porque ele tem a cor diferente de você. Isso já é um padrão que faz isso por maldade. Isso que a pessoa que a criança vai fixar no seu inconsciente. E vai trazer isso para os filhos. Então, sem fugir aqui do assunto, meu amigo, isso é preconceito literalmente. Né? Mandela, eu acho que é Mandela. Ele fala que ninguém nasce odiando ninguém. Nasce. Nasce porque faz parte do processo reencarnatório. Por isso, o preconceito ele é muito forte ainda sobre nós. Literalmente. A gente não percebe. O preconceito ele é muito resquício ainda dentro de nós. Né? A gente tem que ter muito cuidado porque pelo nosso falar, pelo nosso jeito de se comportar, de qualquer maneira alguém identifica um preconceito na gente. Principalmente dentro das religiões. Cada um de nós aqui. Cada um de nós aqui. Gilmar, meu amigo, você vê, quando a gente começa a estudar a doutrina, que estamos em grupo, sempre tem um ali, mas sempre querer puxar nosso tapete. Né? Eu vejo isso porque isso aconteceu comigo. Certo? Quando eu comecei a estudar psicanálise, eu amo a psicologia analítica. Teve uma pessoa assim, está estudando. Porque eu sou preto, porque eu sou negro, pobre. Eu não posso aprender, não. Detalhe. A pessoa que me falou isso tem pele branca, olhos azuis. Então, o preconceito pode estar sendo isso, pode pensar isso, ou mesmo. Mas isso me entristeceu, sabe, Gilmar? Aí eu quer saber, eu vou continuar. Estudei, ele faz parte do meu grupo, fazia parte do meu grupo. Fiz a primeira graduação, passei. Ele ficou totalmente diferente comigo. No primeiro estudo que eu tive a oportunidade de ser facilitador, ele veio para o meu grupo. Olha só que ironia. Eu vi as coisas que eu ia passar para ele. Ele não ficou. Ele saiu. Então, infelizmente, gente, eu só posso pensar que isso foi um preconceito. Né? Porque ele era louro, não sei. Olhos azuis. E eu, moreninho, bonitinho. Fazer chocolate. Ele não gosta de chocolate, né? Pretinho, isso incomodou ele. Mas é brincadeiras à parte, né, gente? Mas isso é muito sério. Isso acontece, né, João? Mas isso acontece. Dentro da nossa doutrina. Infelizmente. O preconceito é muito forte ainda sobre nós. Mesmo inconsciente. É isso, gente. Mas, aproveitando... Aqui, só uma sugestão. Pode falar. Estão sugerindo para a gente tirar o fone de ouvido. Isso, Gleice, para o eco. Tem que desconectar do seu aparelho. Pronto. Continua o eco? Fala, Gleice.
Alô? Alô? Ainda tem eco. Ainda tem eco. Eu Não escuto. também estou Eu também ouvindo. estou ouvindo. Eu tirei também o Eu meu. tirei também o meu. Vou colocar o fone de longe. Vou colocar o fone de longe. Tá muito longe. Tá muito longe. Bom, aproveitando a fala, né, do Gleison e do Jomar, a gente pode analisar o preconceito como um sinal muito claro Deixa eu ver. ainda da nossa pequenez e do nosso atraso espiritual. Né? Nós sabemos que nós todos temos a oportunidade de reencarnar em diversas situações diferentes, em corpos diferentes, cada um no momento certo e oportuno para que a gente aprenda questões e aprimore questões dentro de nós. E esse preconceito denota-se dessa pequenez espiritual, né, daqueles aprendizes, de quem ainda tem muito a aprender e a caminhar e a se aprimorar com os ensinamentos do Cristo. E a gente vê na nossa sociedade uma visão ainda muito rasa a respeito da imortalidade da alma e da reencarnação. Né? São poucas as pessoas que se aprofundam nos ensinos do Cristo à luz da doutrina espírita, e são esses espíritos são esses ensinamentos que vão ampliar a nossa visão enquanto espíritos. Então, através da doutrina espírita, a gente vai desmistificando certas visões e certas culturas que são arraigadas em nós. Né? A gente vê no Evangelho o quanto, né, aqueles que são brancos e ricos também terão a oportunidade de se experimentar em outras formações sociais, em outras cores de pele, né? E no final a gente consegue compreender de que todos nós somos espíritos que não possuímos sexos, nem cor, nem raça. Somos todos filhos de Deus, somos todos caminheiros. Então, essa fusão que a doutrina e a moral do Cristo nos proporciona entender é que vai tirando esse preconceito aos poucos do nosso coração. Aquilo que o Jomar falou sobre a avó dele, eu acho que é uma realidade para todos nós, né? Porque é uma cultura que já vem, né, dos nossos antepassados, e também são questões que nós já trazemos em nosso íntimo. Né? Nós não estamos vivendo agora, não é a nossa primeira encarnação. Então, nós somos espíritos forjados já há muito tempo. Então, cada vivência nos traz experiências boas e também não tão boas. Né? E hoje, né, como diz o Aloysio, nós estamos no nosso melhor momento. Né? Nós estamos aqui buscando esclarecimento, buscamos aprender. E quanto mais nós aprendemos, nós conseguimos olhar para dentro de nós e perceber o que precisa ser mudado. Né? Ampliar as nossas questões em relação ao outro, né? que se identifica com outro sexo, ao outro que vem para vivenciar uma experiência e tem o seu lado feminino, mesmo estando num corpo masculino ainda mais sobressaltado. Né? Nós conseguimos, através da doutrina espírita, compreender. E, além de tudo, aprendemos a amar e acolher, porque somos diferentes em vários momentos, mas somos iguais, porque somos todos filhos de Deus. Então, acho que minha contribuição eu deixo aqui. É bem isso. Bem isso. Ixi, tá com Ixi, eco tá agora. com eco agora. Vou fechar meu microfone, talvez ajude. Pode ser. Agora deu. Como a gente também está num mundo de provas e expiações, a gente está muito no começo de tudo, evoluindo ainda, precisamos tanto, tem tanta coisa que a gente precisa aprender ainda. E apesar da doutrina ser sido divulgada já há algum tempo, não é todo mundo que ainda consegue assimilar todo esse conhecimento,
não consegue desprender de valores que ficam já também de superstição, de família, que a gente já carrega. Às vezes não consegue quebrar esse preconceito, é muito difícil. E vocês falando agora de tomar sol, eu estava lembrando que uma vez eu estava na praia com meu tio e com meus primos, e ele estava tomando sol, daí, verão, janeiro, né? A gente tudo na praia. O meu primo olhou assim pro meu tio e disse: Nossa, como é que você tá preto? Depois daquele dia ele só passou protetor 50, não quis mais ficar no sol, só ficava embaixo de guarda-sol. Uma coisa tão... Criança falando, uma coisa tão boba que ele deixou pegar aquilo e ficou preso naquilo, virou gozação de todo mundo, claro, né? Mas ele nunca conseguiu esquecer. Então, são valores muito difíceis para a gente conseguir quebrar, que a sociedade também tem, né? Em relação a tudo, não só com a cor, mas questão política, que é muito, hoje em dia, é muito complicado. A gente está vivendo num momento também tudo muito em evolução, todo mundo com... Como que é? Com os valores alterados, parece que o que a gente está fazendo certo é errado e que o errado está certo. Cada coisa que eu recebo, que eu vejo, que a cabeça é pequena, sabe? Parece que não consegue sair daquele mundinho, digamos assim. É muito complicado, e você dar a sua opinião também é mais complicado ainda, que você não sabe como outra pessoa vai reagir, se ela vai te entender, se ela vai te escutar. Que hoje em dia tem muita gente que não quer escutar a nossa opinião, que a gente fala. Então, eu acho que a gente está vivendo num momento muito delicado. Então... Eu concordo. Eu concordo. Momento delicado. E está tudo ao mesmo tempo. Tudo vem. Porque a gente falou aqui mas a questão gênero está muito forte. A questão física, né? Os PCDs. Eu gostaria de falar do mundo empresarial todo. E como é difícil conviver essas pessoas com alguma deficiência dentro do empresarial. Eu estava no grupo passada, e aí uma pessoa um dirigente, ele fez um comentário. Nós queremos ser mais inclusivos do Brasil. E aí eles estão com de diversas formas, inclusive a questão de quando a gente fala PCD, com deficiente, qualquer tipo de deficiência. Mas a questão de raça, a igualdade de mulheres, homens, cargos de liderança, em cargos importantes. Então eles estão cuidando, mas eles têm uma diretoria exclusiva para tratar desse assunto. Só que a visão dele é para ser a empresa, porque são muitas barreiras. Então veja, na empresa também, o trabalho tenta ser o máximo, mas todas essas preconceito que todos nós tentamos, né? Disputa a inclusão das pessoas. E aí o tema que a gente... Qual é o nosso papel? É discutir, é brigar, é lutar contra, ou eu fiquei
O que vocês acham? Eu acho que eu acredito, Jomar, que não, em certos momentos, na maioria deles, a discussão não é o caminho. O embate não é o caminho. Porque o Espiritismo nos ensina que nós não devemos ferir outras consciências. Então, se nós já temos essa percepção um pouco mais ampliada, né, de que nós somos muito mais do que a matéria hoje nos proporciona, do que as experiências que vivemos, nós vamos encontrar pelo caminho pessoas que pensam diferente de nós. E nós temos que respeitar o momento delas, porque certamente, seguindo o caminho do progresso, elas vão atingir outros, né, em outro momento, esse entendimento que talvez para nós tenha chegado mais cedo. E por isso eu acredito que a gente, com a nossa forma de viver, impacta muito mais do que com qualquer embate através das palavras. Então, se eu já tenho esse entendimento de que, perdão, o amor, de que o acolhimento, de que o respeito são as soluções, são remédios para essas situações de preconceito, então que eu faça desta forma, né? Que nós possamos modificar o mundo, o local, vamos pensar assim, o local, nosso nicho de convivência através das nossas atitudes. Porque a gente sabe que, né, como os espíritos nos disseram na questão 799 do Livro dos Espíritos, o Espiritismo vem com a finalidade de disseminar, de destruir, de derrubar essas ideias materialistas, que ainda são muito presentes em todos nós, né? Então, quando nós todos entendermos que existe mais, de que somos mais e de que vivenciamos experiências momentâneas e de que nós invertemos essas posições em determinados tempos, nós vamos conseguir vivenciar essas relações com mais respeito, com mais gentileza, com mais amorosidade, né? Entendendo e vendo o outro como um espírito imortal, não como o Joãozinho e o Pedro. Hoje eu estou Daniele, né? O Gleison está Gleison, mas amanhã quem sabe, né? Só Deus. E o nosso caminhar evolutivo que vai nos levar às próximas experiências. Muito bom, muito bom. E aí, Gleice? Jesus diria. Pronto. Tá quieto, Gleison, hein? Vamos lá de novo, de época. Vamos chegar duas vezes, né? Vamos chegar duas vezes. Uns dias atrás, eu parou. Sim. Parou. Vocês estão me ouvindo? Pode falar. Estão me ouvindo? Ótimo, parou. Glória, beleza. Uns dias atrás, ô Jomar, meu amigo, eu vi, uns dias atrás não, uns meses atrás, eu vi um comentário de uma página aqui no Instagram, de alguém que posta filosofia, certo? Na página que ele postou, falava de Kardec. Ele atacou Kardec, atacando Kardec. Falando que Kardec é um grande racista, certo? Era um grande racista, era já vamos falar também, né? Kardec era um racista, que Kardec era um mensageiro satânico, essas coisas. Eu confesso, meu amigo, que eu fiquei me coçando os dedinhos aqui, me coçando para não entrar. Aí eu falei, não sei se eu vá ou não vá, não sei se eu vá. Mas não podia, né? Devido, a doutrina. Enfim, eu fiz um comentário que eu não consigo lembrar. Mas eu só fiz um comentário para ele observar a obra, certo? A obra de Kardec. Para ele estar certo? Para falar sobre isso. Entendeu? Aí só ele falou, denunciou meu comentário. Eu vou denunciar, certo? Disse que ia denunciar porque eu fui defender. Aí ele falou, você está defendendo um racista. Desse jeito. Mas, minha amiga, a coisa é desse jeito. A coisa é desse jeito, né? Voltou. Voltou.
Então a coisa é desse jeito. Então, como a Daniela falou, é complicado a gente ouvir essas coisas e ficar ali retraído com aquilo, né, Dani? A gente retrair. Temos que dar nossa opinião, serenamente, Isso. inteligentemente, né? Com Isso. racionalidade, né, Jomar? Com racionalidade. Mas, gente, amigos, nós somos imperfeitos. A nossa impulsividade, os nossos ímpetos é muito forte na gente, certo? Eu tenho coisa muito forte em mim, eu não escondo. Eu ainda ataco muito, eu ataco, E a eu gosto de paciência, atacar. Gleice? Certo? Cadê a Eu não consigo. paciência? Pois é, eu não consigo, não. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, mas eu tenho melhorado muito. Mas, enfim, e isso me volta, Jomar, aquele grande pensador, Martin Luther King. Poxa, o cara passou a vida aqui lutando contra o preconceito, verdade? Martin Luther King foi um herói, né? Ele foi um grande herói. Eu adoro muito ele. Ele começou desde o seu início até o fim da sua vida, tentando provar sobre a quebra e a ilusão, infelizmente, né, sobre o preconceito. E, na verdade, ele dizia, né, o preconceito, que o nosso coração é todos iguais. Uma frase dele que ele dizia assim, o nosso coração é todos iguais, independente de cor, não. A alma não tem cor. E a gente observa, Clarissa, né, que lá no próprio livro dos Espíritos tem uma parte lá, João, dos espíritos simpáticos e os espíritos antipáticos. Por que um negro se apaixona por uma pessoa branca e uma mulher loura, olhos azuis, se apaixona por um negro? Como é que vai explicar isso? Isso choca, Clarice, isso choca a sociedade. Isso choca. Nós vamos entender isso aí através do processo reencarnatório. Não é o corpo, É a alma. é a alma, Né? é o espírito. É o espírito. Então, o preconceito, ele cai, vai por terra, literalmente. E isso me deixa muito feliz. Eu vou compartilhar aqui, rapidinho, um preconceito que eu tive, sim, há muito tempo atrás, certo? No tempo que eu estudava, tinha uma mocinha de cabelo curto, certo? E esse meu amigo, ele me fez, certo? A gente tem um encontro. Eu não queria ficar com ela porque eu não gostava do cabelo dela que era curto, certo? Eu não gostava. Ele marcou um encontro para duas pessoas. A companheira dele tinha um cabelo grande. E essa que a gente foi, só muito tempo atrás, no tempo colegial, era cabelo curtinho. Ele ficou andando de mão dada com ela e ela quer me dar a mão. Eu falei, não, quero não, eu vou lá pro outro lado. Eu passei o outro lado da rua. Isso porque ele não tinha um cabelo curto. Isso foi preconceito, não foi? Não é verdade? De certa forma. Gente, eu admito isso, né? Mas hoje não mais, graças a Deus. Não mais longe de mim. Então é isso, gente, né? É complicado. Dentro da... Eu vou... Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, cara. Você não Eu vou ler uns comentários aqui que a Leila colocou. Ou seja, nós que achávamos que não queríamos, mudamos e nem percebemos. Isso aí. Uhum. A Camila falou que a fala da Dani foi linda. O segredo está nas ações mesmos. Nas boas ações, os grandes remédios. A Ana falou que gentileza e respeito sempre. A Leila falou, enquanto não aceitar que nós somos racistas, isso nunca vai desaparecer. Quando mais se luta contra a ideia, nunca vai desaparecer. Isso eu também acho. A Camila está super se identificando com o Gleison, com seu relato. Pode falar, Jamar. Já pegando a fala ali, né, de que nunca vai desaparecer, eu acho que talvez nessa geração realmente nunca vai desaparecer. Eu sempre gosto de falar assim, se fosse 100 anos atrás, vamos voltar 100 anos, 110 anos atrás, né? Provavelmente eu, né, dependendo da encarnação, eu seria um escravo e estaria servindo numa fazenda aí de café, por exemplo. 100 anos atrás, só 100 anos.
Só 100 anos. Vamos pensar quanto tempo a humanidade está nesse mundo aqui. Só 100 anos atrás, só se a gente voltar 100 anos, provavelmente eu estaria sendo escravo numa fazenda de café no interior de Minas. Certo, Gleice? Concorda? 100 anos só, 100, 110 anos. 10 anos. Eu concordo, que eu também estaria lá. Então, de geração em geração, essa é a evolução, né? Evoluiu muito. Hoje a gente está aqui discutindo isso, né? E eu imagino que daqui 100 anos para frente, a gente não vai mais falar disso. A gente não vai mais, não vamos, eu imagino que não vamos mais falar disso. Os temas serão outros, não vamos mais falar de gênero, né? Não vamos mais falar de se um é gordo, se outro é magro, enfim. Mas o momento que a gente está vivendo é esse, né? Eu acho que toda essa revolução que a gente pela qual a gente está passando agora, é para que a gente dê um salto, né? Dê um salto quântico, vamos dizer assim, né? Que a gente saia lá na frente, né? Então, eu concordo com a fala ali de que quando a impressão que dá é que a gente nunca vai sair disso, né? O preconceito. Talvez nessa encarnação ela seja ainda curta para a gente conseguir eliminar da gente, né? Mas as gerações que estão chegando, os meus filhos, por exemplo, não faz sentido para eles, sinceramente. Quando a gente conversa sobre gênero com eles, não faz sentido. Como assim, pai? O menino lá namora com outro menino, mas eu não vejo problema nisso. Ele não vê problema. Mas você, não, eu gosto de menina, mas tem um amigo meu que gosta de menino e tá tudo certo. Então, eu começo a perceber que essa geração que está vindo diferente, né? E é óbvio que dentro desse diferente acontecem os excessos também, né? Tem gente que vai lá no extremo, né? Porque eu sempre digo, não há problema nenhum homossexualidade, por exemplo, né? Mas meu pai chegou aqui. Mas a questão é a promiscuidade, né? A promiscuidade, né? Mas a promiscuidade não é exclusividade de um gênero ou de outro. Tem hétero que é promíscuo, tem homossexual que é promíscuo, enfim, o problema são os desvios, né? Não é a escolha em si. Até porque, assim, se a gente for olhar, por exemplo, o filme Nosso Lar, né? Que é, óbvio, uma representação, né? Uma imaginação do que pode ser, né? Os espíritos todos lá. Ninguém vê, todo mundo igual ali, né? Todo mundo igual, né? Não faz sentido nenhum, não tem sexo, não tem, enfim, né? Tá todo mundo igual, roupa, enfim, lá eles estão de roupa, né? Mas vamos imaginar que são espíritos e é energia só, né? Então não tem, a gente assume sim um sexo, assume uma posição conforme aquilo que a gente precisa aprender e evoluir durante essa passagem aqui nessa encarnação. A Camila falou assim que a gente então dê esse salto quântico para todas essas fobias. Homofobia, gordofobia, xenofobia. Me dói na alma ver coisas assim acontecendo. Verdade, Camila, concordo contigo. Dói, né? Porque não doía. Lá no passado não doía para ninguém. Não doía para mim ser servido por uma pessoa escrava. Não doía. 100, 200 anos atrás era normal, né? Que bom que dói hoje. Que bom que doa, né? Porque essa dor vai fazer a gente... É verdade, né? Quando a gente começa a sentir diferente, né? E nos escandaliza, como se nós estivéssemos arrependidos. Porque se nós pensarmos na escravidão hoje, me traz uma sensação de vergonha imensa para a humanidade. Tal. Entendeu? Eu acho que é esse sentimento que vai nos impulsionar para agir de forma diferente, para que a gente não deixe que essas coisas permaneçam acontecendo e que voltem a acontecer, né? Esse sentimento de vergonha, de querer mudança realmente. Porque tem muitas pessoas que estacionam, né?
Gilmar, elas percebem que está errado, ou talvez não sintam, porque não se reconhecem nos grupos que são diretamente atingidos por algum grupo, por algum tipo de preconceito, e elas como se isso não acontecesse. Né? Isso realmente acontece. Né? A gente precisa despertar, né? Despertar, eu acho que essa é a palavra, para perceber que existem irmãos nossos que sofrem muito diariamente, né? Sofrem muito diariamente, e a gente trazer para nós o que eu posso fazer para mudar isso, no que eu posso contribuir. Então, hoje, eu como mãe, eu tento plantar sementes diferentes no coração dos meus filhos. Eu tenho certeza que você também plantou nos seus. Né? Essa é a nossa contribuição, uma das mais importantes. Porque daqui a alguns anos eu não vou estar mais aqui, mas o Emanuel e a Laura vão estar. Então, eu quero que eles sejam cidadãos diferentes para essa sociedade. Né? Respeitando, acolhendo as outras pessoas. Que eu vejo Que eu também, vejo também que o que que o que mudou, mudou, não só em não só em relação relação à à escravidão, a à cor da pele, homossexualismo, homossexualismo, a gente voltando voltando 100 anos 100 anos atrás, atrás, que que você você deu deu essa essa sugestão, sugestão, mulher trabalhando. mulher trabalhando. Imagina Imagina quando que ia quando que imaginar que uma uma mulher mulher seria seria formada formada em em engenharia, engenharia, hein, hein, Ana? Ana? Nunca. Mulher Nunca. trabalhando Mulher fora de trabalhando fora de casa. casa. Imagina como é que vai Imagina como é deixar que a vai deixar a família, os família, os filhos. filhos. Quem que vai Quem cuidar? que vai Quem que vai cuidar? Quem que fazer a vai fazer a comida? Quem que vai comida? Quem que lavar a vai lavar a roupa? roupa? É tanta coisa que a É gente tanta já coisa que a gente conseguiu já conseguiu mudar, mas mudar, mas ainda tem ainda tem muita coisa para muita coisa mudar. para mudar. A gente está no meio do. Gente, ó, Gente, Mas ó, vai você fazer vai quase fazer uma quase hora uma hora que a gente está nesse sábado, viu? hein? Oi? Quase Quase uma Quase hora, uma hora de Salvador. Salvador. que a gente não entre ações, mas que as nossas atitudes falem por nós. Né? Pode falar, Só Gleison. falar uma coisa aqui, gente, pra gente finalizar. É importante, me veio agora aqui, João Mar, lá no Evangelho diz assim, gente, é preciso que haja o escândalo, certo? É preciso que haja o escândalo, sim. Por quê? Porque essas coisas que você acabou de falar, meu amigo, eu concordo com você. Nós estamos entrando no mundo da transição planetária. Então, há essas mudanças, há essas gerações. Você vê que crianças estão vindo crianças hoje diferentes, as crianças cristais, né? As chamadas crianças cristais, essas crianças especiais, crianças gênias, transição. Crianças com tendências de personalidades femininas, masculinas. Isso choca, sempre vai chocar, Jomar, né? Mas tem um progresso, né? E o progresso? A lei do progresso, gente, amigos. A lei do progresso. Vamos embora. Certo? Pode, como diz, né? Pode coçar a cabeça e espernear? Não. Isso faz parte do progresso. Ou gostamos ou não. Né? Essas coisas sempre vão aparecer. É preciso que haja esses escândalos para alguns, né? Até na família, né? Um pai que vai renegar um filho, né, Jomar? Uma mãe que renega uma filha pela sua opção sexual, isso ou aquilo, porque o filho não tem um bom emprego, porque o filho não teve uma boa carreira. Isso sempre vai existir. Isso, né, faz parte porque é a evolução, é o aprendizado. Então, isso, infelizmente, gente, sem querer ser pessimista, mas é uma realidade, ainda haverá preconceitos. Sim, tem que haver, que é para essas pessoas que estão atrás avançar, porque é uma questão de percepção, de olhar, de ótica, de evolução, certo? É preciso que ainda haja isso. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. Para a gente ter esse olhar e a gente aprender aquilo. Devido ao nosso livre-arbítrio, temos o nosso livre-arbítrio. A questão é se vamos escolher esse caminho ou não. Porque isso aí faz parte do nosso coração, Jomar. Está no nosso coração. Então, o preconceito em si, em geral, seja racial, social, religioso, ele faz parte da gente. Ele está no nosso ser. Não, isso não adianta negar. Para finalizar, a gente vê
aqueles lá, aquele povo da Arábia, certo? As pessoas já nascem odiando um outro, né? Aqueles extremistas. Se não for do jeito deles, Explode tudo. né? Eles botam uma bomba vão botar uma bomba dentro das calças de cada um para explodir. Pronto. Simples assim. Tem que ser do meu jeito. Então, isso vai passando, né, Jomar? Vai passando. Aí, quando a criança nasce, ó, você tem que aprender a odiar o outro. Eles são inimigos, viu? Tá vendo? Então, isso é um pré-conceito que já vai, né, sendo implantado. Né? Já vai sendo implantado. E assim são as religiões em geral. Né? Infelizmente, gente. Mas é isso, né? Possamos combater esse preconceito sobre nós. É por isso que a gente tem que lembrar lá do nosso amigo Kardec, né? Tentar domar as nossas más inclinações, né? Todos os dias, trabalhar o nosso íntimo para que a gente não reflita nas próximas gerações as nossas próprias tendências. Porque nós sabemos que a criança é como uma esponjinha, né, Gleice, como você falou. Então, eu vou oferecer para ela aquilo que está dentro de mim. E ela vai repetir aquilo que eu estou ensinando. Então, se eu tenho já esse entendimento, vou trabalhar em mim. Né? Vou tentar ser mais paciente, mais amorosa. Vou trazer as vivências da moral do Cristo para a minha vida. Vou exercitar isso. E são esses exemplos que ela vai absorver. Hoje eu estava vendo um vídeo aqui no Instagram, um Reels, onde eles colocaram crianças de diversas cores, de diversas raças, vamos dizer assim, e duas bonecas. Uma boneca branca, lourinha, e uma boneca negra de cabelo cacheado, assim como o meu, cabelo crespo. E eles perguntavam, o rapaz perguntava para a criança, qual é a boneca mais bonita? E todas elas apontaram para a branca. Qual a boneca que te parece má? Apontaram para a negra. Qual é a boneca que você mais se identifica, que mais se parece com você? Todas as crianças, até uma delas negra, apontou para a branca. E aquelas que eram negras, que sabiam que a resposta era negra, ficaram constrangidas em apontar. E a criança, quando ela vem a esse mundo, esse espírito, ele já traz as suas tendências. E é como uma tela em branco. Né? E essas crianças estão vivenciando essa situação que foi posta no vídeo e já estão trazendo reflexos daquilo que os pais, a sociedade, vai incutindo nela. Né? Então é hora da gente trabalhar em nós para que elas possam crescer de forma diferente. Verdade. A Ana falou assim que ainda tem preconceito, que ainda sofremos. Eu vou falar rapidinho. A Neuza falou aqui, o papel do espírita é dar exemplos, fazendo uma corrente sem preconceitos. Vou fazer só dar uma vivência que eu tenho de família. A família do meu pai é bem grande, e eu sou a primeira mulher que fez engenharia, que eles não deixam fazer. Eu tenho duas primas que queriam ter feito engenharia civil e eles não deixaram, porque isso era coisa de homem. Só podia fazer arquitetura. Fizeram arquitetura, mesmo querendo fazer outro curso. E olha só, como é que... Isso há 20 anos atrás, gente, eu tô falando isso. Então, só para vocês verem como é que é a sociedade, né? A imposição da família, a sociedade, o que eles deixam a gente fazer ou não. Então, gente, já deu uma hora, vamos fazer nossas considerações finais, para a gente poder fazer a nossa prece de encerramento, tirar nossa foto, né, Gleison? E fazer a prece de encerramento. Dani, começa com você. Só agradecer a oportunidade, as reflexões, ao nosso amigo Jomar pela presença, pelas colocações, que ele possa se sentir convidado a voltar outras vezes, a estar conosco, e que Jesus te abençoe, você e toda a sua família, Jomar. Foi um prazer conhecer você. Que assim seja.
Aos amigos que Gleison. estão também, aos amigos que estão aqui conosco, nos acompanhando, um beijo no coração de cada um. É assim mesmo também eu faço de suas palavras minha amiga Dani. E agradeço também a satisfação de conhecer o amigo e irmão Jomar, certo? Esperamos que ele possa voltar aqui com a gente. E é preciso, viu, amigo? A gente precisa falar dessas coisas que ainda nos afetam, que nos ferem nossas almas, que nos machucam. Eu acho que foi a Ana Paula que falou ainda, que nos faz sofrer. O conflito nos enfraquece. O sofrimento ele nos causa dor, que é o preconceito. Então precisamos, nós que estamos no papel da doutrina, que somos, como a Clarissa falou, estudantes, porque não há mestre, ninguém nunca vai ser mestre, certo? Não existe mestre de doutorado de espiritismo, somos eternos aprendizes, e que possamos propagar, né, esse aprendizado, o nosso humilde entendimento, né, gente, né, com o que temos, né, tornando, né, Jomar, né, a gente só dá aquilo que tem. Eu só posso oferecer ao Jomar aquilo que eu tenho no meu coração, certo? Então é isso. Então eu ofereço para vocês, gente, né, a minha consideração, o meu carinho, o meu respeito, tal, a minha sinceridade, a minha afetividade, tá, e a minha gratidão. Obrigado ao pessoal aqui, tá, gente? Muito obrigado mesmo, gente, por estar aqui sempre com a gente, nessas energias aqui, a Camila, a amiga Lise, fiquei muito feliz dela ter entrado aqui, a Leila e a todos, tá? Josmar, meu amigo, muito obrigado. Muita paz, muita luz, que a força da luz te envolva sempre, tá? Meu amigo, eu quero te falar uma coisa aqui. Eu não posso perder isso aqui, não. Eu sou adepto da cultura japonesa, sabe? Sou muito fã da cultura samurai, sabe? Então, eu quero te falar aqui um provérbio japonês, do Código Bushido, que ele fala assim: o Criador do céu, ele é único. Cada guerreiro que desce sobre o céu, ele tem a sua missão de lutar e cortar com a sua espada todas as más imperfeições. Que a sua espada corte sempre os códigos que vêm ao contrário, que fere e machuca o nosso coração. Código Bushido. Nossa, que lindo! Muito bom. Eu não podia perder essa oportunidade, né? Muito bem. Eu vou ler o último comentário Obrigado, aqui da Ana, que falando que o pai dela sempre disse que mulher não trabalhava em obra quando eu estava na faculdade. Leu Agora do Ari também. Agora você está na obra, Ana. Clara. Leu do Ari também. Ari, seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer o que sozinho eu não consigo. Bem lindo. Gente, estamos 1h10 já. Eu quero agradecer a todos que estão aqui hoje, que vieram conversar com a gente, estar junto. Agradecer ao Jomar. Obrigado por aceitar esse convite, por estar aqui com a gente hoje, conversando. E esse tema tão importante para a gente refletir, para a gente ficar pensando o que a gente pode fazer para modificar os nossos conceitos, a nossa vida, o que a gente pode fazer de diferente para ajudar e melhorar. Então, eu vou pedir licença aos nossos amigos para bater uma foto antes, desativar os comentários, para a gente fazer a prece final, para depois a gente ir embora. Claro, o Jomar não fez as considerações dele. Eu vou passar para ele. Depois. Vamos tirar foto agora. Vamos lá. Gleison? Ativando também. Então, Jomar, você faz as tuas considerações finais e daí já emenda com a nossa prece de encerramento? Bem rapidinho, assim, eu adorei participar, adorei o convite. Sempre que puder estarei presente, sim. O tema é bastante instigante e a sensação é que foi pouco tempo para a gente discutir tanta coisa que a gente poderia discutir. Vou lançar um outro tema, assim, né? Drogas, né? Então, é outro, né? Que a gente precisa conversar um pouquinho. Talvez oportunidade. Muito obrigado. Adorei conhecer vocês. Adorei. A Dani eu acho que eu já conhecia, porque eu já estive numa outra live que a Clara tinha me convidado e a Dani estava.
mas a gente não tinha conversado assim dessa forma. Eu adorei te conhecer também, Gleison, muito obrigado. Obrigado pelas palavras. Obrigado, Dani. Eu estive nos Estados Unidos faz 3 semanas que eu voltei daí, estava em Boston. É outro mundo, né? É outro mundo. É verdade, eu moro em Virgínia. A Clara me falou. E muito bom, muito bom. Obrigado, Clara, pelo convite. Né? Eu tentarei estar presente sempre aqui. Beleza? Beleza. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Vamos fazer a final, então? Vamos. Me veio muito, meus irmãos, muitas passagens de Jesus enquanto ele esteve conosco, né? E a passagem do bom samaritano. Lembrar que aquele irmão que estava lá, jogado na beira da estrada, relegado ao segundo plano, passaram vários irmãos e nada fizeram por ele. E Jesus quis nos dar uma lição, entre tantas lições lindas que ele nos deixou. Essa passagem do bom samaritano exemplificando que esse samaritano, que era uma pessoa mal vista naquele momento, né, naquela sociedade, foi esse samaritano que era o desprezado, que era visto como uma má pessoa, que foi lá e atendeu aquele irmão que tinha sido assaltado, que estava machucado, que estava para morrer na beira da estrada. Outros passaram e não deram a mínima importância, mas aquele samaritano fez tudo por aquele irmão e salvou a vida dele. Que possamos ter um pouquinho desse samaritano, carregar um pouquinho no nosso coração esse sentimento de acolhimento dos diferentes. Porque de diferentes mesmo não temos nada. Como já ouvi muitas vezes, somos farinha do mesmo saco. Todos nós. Estamos praticamente todos na mesma condição, vivendo nesse planetinha pequenininho aqui, no meio desse universo infinito. Pela graça de Deus que nos permitiu estar aqui. Queremos agradecer essa oportunidade maravilhosa que tivemos de falar de Jesus, de Deus, dos nossos irmãos, e de dar um passinho a mais na nossa evolução. Talvez um tijolinho a mais na nossa construção, que é uma grande construção, mas que precisa desse tijolinho. Muito obrigado, Pai Celestial, por essa oportunidade, e que esses trabalhos sejam iluminados e mantidos e reforçados cada vez mais. Que assim seja. Que assim seja. Que seja. Graças a Deus. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito obrigado, feliz. meu amigo. Muito obrigado, meu amigo. E só para deixar Obrigado, gente. como é que é? Uma curiosidade. Eu, a Dani e o Gleison vamos começar um novo projeto mês que vem. Não sei o que é. Coração Miguelane. Ela só chamou, eu fui. Assim que soubermos, nós estaremos pelo perfil Jovens com Ivone, né? E os nossos encontros vão acontecer pelo canal deles no YouTube. Então, pessoal, a gente está preparando um post, informando direitinho, né?
para que vocês possam seguir e acompanhar pelo canal do YouTube deles. É um projeto muito legal, fiquem ligadinhos, né, que assim que a gente tiver o tema e a divisão do que vai acontecer, a gente passa para vocês. Jomar, Então tá. Gleice e Jomar. Claro, um beijo. Beijo, Boa noite, Deus. obrigado de novo. Boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Bom final de semana. Bem, Luz. Tchau, tchau.